Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre governança e política no Segundo Reinado. E, em especial, a gente vai falar sobre a economia cafeeira. A gente vai ver como é que o café se tornou um produto de um produto agrícola que vai ser comercializado, que vai ser exportado, que vai dominar a economia brasileira. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o nosso intérprete, o Natan, né? Vamos começar? Antes da gente começar, a gente vai ver quais são os objetivos da nossa aula. Por que a gente vai estudar sobre a economia cafeeira? Bom, a ideia, o objetivo é analisar o crescimento da economia cafeeira durante o Segundo Reinado e como é que essa economia cafeeira ela vai acabar transformando a política, a sociedade, Ela vai acabar transformando toda a nação. Bom, o café é um dos produtos mais consumidos no Brasil e a gente pode ir para o mundo também, boas partes do mundo as pessoas consomem o café. Você sabe qual é a origem do café nosso de todo dia? Da onde veio o café que é consumido? Aqui a gente tem uma derrubada de floresta para plantio de café, e essa obra foi feita em 1835. Bom, o café ela é uma planta nativa do leste do continente africano, mais especificamente ali da Etiópia, e dali ela acabou partindo para vários locais do mundo. No caso do Brasil, acredita-se que as primeiras mudas elas tenham entrado no Brasil por Belém, no Pará, em 1727. Aqui a gente tem uma vista, uma fotografia que mostra o Vale do Paraíba, que vai ser a principal região de plantio de café durante o Segundo Reinado. Bom, vamos dar uma olhada numa notícia, Inicialmente, o cafeeiro, ele servia apenas para consumo doméstico. Então, as pessoas plantavam café nas suas residências e consumiam ali de modo doméstico. Mas, com o passar do tempo, esse produto, ele vai acabar se tornando muito rentável e também vai ser exportado. O Brasil, ele é um grande destaque na exportação, era e continua sendo na exportação do café mundial. E, na sua opinião, quais são os benefícios econômicos que o café trouxe para o Brasil? Vamos ver que a gente tem aqui uma notícia, que fala sobre a colheita do café e como ainda é benéfica para a economia nacional. Então, vamos refletir que existem vários produtos, incluindo o café, que são extremamente importantes para o caminhar econômico da nossa nação. Bom, a partir de 1834, o café ele vai superar o açúcar como principal produto de exportação brasileiro, Mas por que isso? Porque durante muito tempo, isso desde que o Brasil era uma colônia, os engenhos de açúcar, foi um dos grandes ciclos econômicos do Brasil. Mas essa produção do açúcar, não é que ela vai ser deixada de lado, mas quem vai acabar ganhando um destaque é a produção do café, unindo política, porque tinham muitos produtores de café, e economia, que tinha um mercado interno e externo. Essa economia cafeeira ela vai acabar se consolidando e construindo o Estado Nacional, o Estado Imperial. Como que a expansão da cafeicultura acabou mudando o Brasil Império? Esse produto, o café, ele vai acabar transformando não só a economia, mas transformando toda a sociedade brasileira daquele período do Segundo Reinado. Aqui a gente tem o interior da Casa Grande, da Fazenda União, no Vale do Paraíba, que é o local onde tinham as maiores plantações de café no período. Bom, na década de 1820, mais ou menos, o café ele vai se tornar o terceiro produto da pauta das exportações brasileiras, isso ocupando ali mais ou menos 18%. Só perdendo para o açúcar e para o algodão, que eram outros produtos que já eram comercializados.
Nas décadas seguintes, os números de produção de café, de exportação, comercialização, eles vão crescer de uma maneira muito grande. E a gente vai ver que o café vai se tornar, então, um dos principais produtos, tanto de consumo para o Brasil, como de exportação para outros locais do mundo. Temos aqui a nossa primeira atividade. Gente, eu quero que vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam no caderno de vocês e daí a gente já volta para ver se a resposta está correta. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? A pergunta era o seguinte: nós vimos que o café é um produto amplamente consumido pelos brasileiros, até a nossa atualidade. Como chegaram as primeiras mudas de café no Brasil? Bom, acredita-se que as primeiras mudas tenham entrado no Brasil por Belém, no Pará, ali mais ou menos no ano de 1727. Vamos seguir adiante, pessoal? Bom, e a economia no segundo reinado? Inicialmente, os cafezais, eles ocuparam o litoral do Rio de Janeiro. Então, ali é que começaram as plantações. Mas a gente vai ver que isso vai se estender por outras regiões. Entre 1830 e 1880, os cafezais avançaram pelo chamado Vale do Paraíba, que tornou-se a principal riqueza do império. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um saco de grãos de café. E a gente tem um mapa que mostra o Vale do Paraíba, né, que foi esse local
onde vai ser o grande cultivo do café. Entre 1830, então, e 1880, esse café produzido no Vale do Paraíba, fluminense paulista, isso porque esse Vale do Paraíba, ele acaba englobando alguns estados diferentes. Nesse período, o Brasil ele tinha províncias, não eram os estados como nós temos hoje. Então, o mapa do Brasil ele era um pouco diferente. E dentro do Vale do Paraíba, então, nós vamos ter um pouco do Rio de Janeiro, nós vamos ter parte do que é São Paulo e também vamos incluir parte do que era aqui o Paraná, né? Porque parte dessa província toda estava o território paranaense, onde também vamos ter plantações de cafezais que ocorriam nesse período, né? Essa riqueza toda do Vale do Paraíba vai acabar, né, gerando famílias muito abastadas que vão dominar a economia e também vão dominar a política local. O nome dado a essas pessoas que eram os donos desses cafezais e que exportavam, tinham muitas sacas de café, eram os chamados barões do café. Por que eles eram chamados de barões do café? Porque eles eram muito ricos e enriqueceram muito e dominavam não só então a economia e a política, mas também a sociedade local daqueles pequenos locais onde eles viviam. Aqui então o mapa da província do Vale, né, do Vale do Paraíba. Pergunta, né? Quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam e daí a gente já volta para ver se está tudo correto. Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta, pessoal?
a pergunta era a seguinte: o Vale do Paraíba foi o local de grande cultivo do café. Lá viviam os chamados barões do café. Quem eram esses barões? Bom, os chamados barões do café eram os proprietários dos cafezais. Em geral, descendiam de abastadas famílias, acabaram pertencendo, tanto à produção, exportação e acabavam participando também da política local. Bom, já vimos então um pouco sobre o Vale do Paraíba, esses barões do café, e a gente vai ver que a expansão cafeeira vai tomar conta por outras regiões. Aqui a gente tem um mapa que mostra não só o Vale do Paraíba, mas outras regiões como a Zona da Mata Mineira, regiões de Campinas, outras regiões aqui, o norte do Paraná, o sudoeste do Mato Grosso do Sul, que vão ser regiões onde também vão ter plantações e vai se produzir o café. Mas, além do café, durante o Segundo Reinado, a gente vai ter outros produtos. Não vai ficar apenas tendo a produção cafeeira. Ela era a que se destacava. Mas nós vamos ver que em outras regiões do Brasil, outros produtos também eram produzidos, comercializados e exportados para vários locais do mundo. Então, a gente vai ver que alguns desses produtos são o açúcar, o algodão, o cacau, o tabaco, o couro, peles e borracha. Na Bahia, por exemplo, a gente vai ver que a produção de cacau e tabaco vai ter um grande destaque econômico. Mas a gente vai ver que também em outras regiões, como por exemplo a Amazônia, a borracha ela vai acabar tendo um grande destaque. E essa borracha extraída das árvores, ela vai acabar servindo de matéria-prima para a fabricação de pneus, que começa a fazer parte da nascente indústria automobilística ali naquela região. Isso porque nesse período do Segundo Reinado nós também começamos a ter as nossas primeiras indústrias sendo instaladas no Brasil. Em Minas Gerais, nós vamos ver que quem vai ter destaque é a pecuária, a criação de gado ou de cavalos, porcos, bois e também a produção de tecidos e alimentos. Tecidos, muitas vezes vindos dos animais, da extração da lã, mas também o toucinho, a carne salgada, farinhas de mandioca e de milho. Bom, também nós vamos ver que na região do Rio Grande do Sul, um outro produto também vai ter destaque na comercialização, que é o principal produto, o charque, que era uma carne salgada. Ela já ela é chamada de charque lá, mas ela vai acabar também sendo conhecida como carne seca em algumas localidades aqui no Brasil. Essas culturas, elas eram tanto para o mercado interno, que abastecia aqui o Brasil, como também para o mercado externo, que acabava sendo exportado. Temos então a nossa terceira atividade. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam essa atividade lá e daqui a alguns minutos a gente volta para ver se está tudo correto.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? A pergunta era o seguinte, né? Além do café, existiam outros produtos produzidos e comercializados nas províncias do Brasil. Quero que vocês elaborem, né, uma tabela indicando a região e o produto produzido nessa região. Vamos dar uma olhada como seria organizada essa tabela? Então, a gente tem aqui a Bahia e o produto seria o cacau e o tabaco. Na Amazônia, o produto seria a borracha. Em Minas Gerais, pecuária, né, a criação de animais e gêneros alimentícios. E no Rio Grande do Sul, o charque, né, também é conhecido como carne de sol, carne seca. O que nós vimos nessa aula, né, gente? A gente viu que durante o segundo reinado vão ocorrer várias transformações no Brasil. Essas transformações elas vão iniciar, né, depois do golpe da maioridade, quando Dom Pedro II, ainda naquele momento com 13 anos, vai assumir o segundo reinado do Brasil. Esse período ele vai ser marcado por várias transformações, porque vão ter dois partidos políticos, os liberais e os conservadores, que vão oscilar no poder e vão viver em grande oposição, inclusive de violência e fraude. Também a gente vai ver que nesse período vai ocorrer uma revolta, uma revolução praieira, né? Mas isso tudo vai acabar chegando numa grande transformação da economia e da política nacional, porque a economia do café vai acabar ganhando um destaque. A economia cafeeira, ela vai acabar trabalhando junto com outros produtos. Nós vamos ter outros produtos, como o açúcar, que já era um destaque durante muito tempo, durante séculos, na economia do Brasil, com os engenhos de açúcar, mas também com o algodão, com a produção do cacau, da borracha, a produção da carne, do charque. Esses produtos vão estar junto e aliados à economia cafeeira. O café, ele vai ser principalmente produzido na região do chamado Vale do Paraíba. A região do Vale do Paraíba é uma região que englobava a província de São Paulo, mas que hoje a gente poderia dizer que ocuparia parte do território do Rio de Janeiro e ainda parte do que seria o território aqui do Paraná. Bom, é nessa região que vão surgir os chamados barões do café, que eram os donos, né, dessas produções de café, de famílias muito ricas, que acabaram dominando toda essa economia local. A produção do café vai ser extremamente importante, não só para o comércio local, mas para a exportação para o mundo todo, e ainda hoje é uma produção muito importante para a nossa economia dos dias atuais do Brasil. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até breve!